Muito bem-vindo para mais um encontro com a Palavra, nosso estudo da Santa Palavra de Deus. Estamos estudando toda a Bíblia e o nosso estudo já nos trouxe até o livro histórico de Esdras. No estudo de hoje gostaria de focalizar o livro de Esdras. Apesar dos livros de Esdras e Neemias serem muito semelhantes, eles também possuem algumas diferenças. Por isso gostaria de estudar cada uma dessas distinções. Esdras não pôde ser sacerdote e nem exerceu sua função de sacerdote hebreu como faria em condições normais. Ao invés de entrar em desespero e dizer, acho que Deus morreu, nós lemos no capítulo 7, versículo 10, que Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esse versículo descreve a vida de Esdras. Visualize sua vida como uma torta cortada em 3 pedaços. Passamos 1/3 de nossas vidas com nossos pais, sendo nutrido por eles. Outro terço da nossa vida passamos com nosso companheiro ou companheira, criando os nossos filhos. Então, depois que os filhos saem de casa e o ninho se esvazia, vivemos mais 1/3 de nossas vidas com nosso companheiro ou companheira. É assim que dividimos nossas vidas. Parece que Esdras dividiu sua vida em 3 períodos. O primeiro terço da vida de Esdras foi uma preparação. Esdras dedicou-se a conhecer a palavra de Deus. Ele diz que buscou a palavra de Deus. Esdras estudou a palavra de Deus com afinco. Ele considerou esse período de sua vida como um período de preparação. No segundo período da vida de Esdras, ele dedicou-se a viver a palavra de Deus, para aplicar tudo aquilo que ele afirma. No terceiro período de sua vida, Esdras dedicou-se totalmente ao ensino da palavra de Deus. Ele quis dedicar 1/3 de sua vida ao ensino. É uma bela maneira de dividir a vida. Acredito que um dos problemas do ensino de hoje é que as pessoas ensinam somente teoria. Elas não têm de onde tirar experiências. Elas estudam, preparam-se e acumulam um monte de informações em suas mentes. Passam 1/3 da vida fazendo isso e passam o resto da vida ensinando. Mas não passam pelo período intermediário, quando aplicariam, colocando em prática aquilo que aprenderam. Mas o melhor professor é aquele que passou a segunda parte de sua vida praticando o que aprendeu na primeira parte. Depois de viver o que aprendeu, a terceira e última parte poderia ser usada para ensinar. Esdras tornou-se um grande professor da palavra de Deus no terceiro período de sua vida, porque os 2 primeiros foram dedicados à preparação e prática. Quando você considera a contribuição de Esdras para a obra de Deus, entende por que ele pode estar entre personalidades como Davi, Samuel e Moisés. Como já mencionei em nosso último estudo, acredita-se Esdras tenha sido o autor dos livros de Crônicas, Esdras e Neemias. Esdras também escreveu o capítulo mais longo da Bíblia, o Salmo 119, com 176 versículos. Não foi Davi quem escreveu, como muitos acham. Esse capítulo do livro de Salmos é maior do que muitos livros pequenos da Bíblia. Com exceção de apenas 2, todos os versículos do capítulo 119 de Salmos mencionam a palavra de Deus. Na língua original, esse salmo também é um poema muito bonito. Tradicionalmente acredita-se que, enquanto Esdras estava no cativeiro, sem poder exercer sua função de sacerdote, ele tenha fundado o que hoje é conhecido como sinagoga. Muitos não-judeus não percebem que há uma diferença entre sinagoga e templo. Muitos estudiosos acreditam que nossa escola dominical ou nossa escola bíblica nas igrejas de hoje são uma cópia da sinagoga fundada por Esdras. Sabemos da importância da nossa escola dominical em todo o mundo, e muitos estudiosos dão todo o crédito por ela a Esdras. Isso quer dizer que Esdras deu uma grande contribuição ao ensino da palavra de Deus. Como resultado do trabalho de Esdras, milhões de crianças aprendem a palavra de Deus nas sinagogas e nas escolas dominicais. Muitos estudiosos acreditam que Esdras exerceu um papel importante organizando o Velho Testamento no formato que conhecemos hoje. Quem reuniu todos os livros do Velho Testamento e os organizou com os títulos que conhecemos hoje, como livros da lei, livros históricos, livros poéticos e profetas maiores e profetas menores. Quem será que foi, hein?
Acredita-se que isso possa ser atribuído a Esdras também. Além dessa contribuição, Esdras também liderou o povo no segundo retorno do cativeiro babilônico. Foi Esdras quem instituiu um importante ministério de ensino no templo que tinha sido reconstruído antes desse retorno. Deus comissionou o governador Zorobabel e o sacerdote Jesua para restaurarem o templo. Deus comissionou Esdras para liderar o segundo retorno e para estabelecer um importante ministério de ensino espiritual naquele templo. Esdras levou uma equipe de sacerdotes e escribas que com ele, após o retorno, ensinavam a palavra de Deus. O livro de Esdras tem uma mensagem relacionada à obra de Deus. Se você está interessado em trabalhar para Deus, também vai se interessar por esse resumo do livro de Esdras. O primeiro princípio para quem quer fazer a obra de Deus é: quando há uma obra de Deus para ser feita, Deus será o primeiro a tomar a iniciativa desse trabalho. O apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 11, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse é um dos meus versículos favoritos. Nesse texto, Paulo está dizendo que Deus é a fonte de todas as coisas. Ele é o poder por trás de tudo. E a glória de Deus é o propósito de todas as coisas. À medida que amadureço e estabeleço prioridades para a minha vida, quer dizer, como vou usar meu tempo, energia, força, chego à conclusão que não quero estar envolvido em nenhum trabalho, a não ser que tenha certeza que Deus é a fonte daquele trabalho. Deus é o poder por trás daquele trabalho e a glória de Deus é o seu objetivo. Acredito que foi assim que Esdras priorizou a sua vida. Esdras esperou até que teve certeza que era Deus quem estava movendo tudo por trás de um segundo retorno do cativeiro babilônico para instituir um importante ministério de ensino no templo que tinha sido restaurado. Estou afirmando isso baseado nos primeiros versículos do livro de Esdras. Encontramos aqui no livro de Esdras o segundo princípio para o trabalho de Deus. Quando Deus está se movendo por trás de uma obra que Ele quer que os homens façam, Ele dá uma orientação bem clara para aqueles que a realizarão. Esse é um princípio muito importante referente ao trabalho de Deus. Esse princípio está confirmado em vários trechos das Escrituras. No Novo Testamento, em Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus disse a seus discípulos: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus quis dizer que devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, junto com aquilo que Deus nos mostrou que é certo. Então, quando sabemos o que Deus quer que façamos e fazemos o que é certo aos seus olhos, Ele dá tudo o que precisamos para que o trabalho seja realizado. Mateus 6,33 tem sido o versículo que orienta a minha vida. Eu nunca vi esse princípio falhar. No livro de Esdras, vemos Deus dando prova desse princípio em um momento muito difícil, quando o povo estava dizendo: não há nada que Deus possa fazer, fomos conquistados, somos escravos da Pérsia. Deus tocou no coração do imperador persa Ciro o Grande. Quando Deus moveu o imperador Ciro para decretar o retorno do povo, Deus provou que estava por trás daquele retorno. Ao mesmo tempo, Deus moveu o coração de Ciro de tal forma que ele deu tudo o que era necessário para que a obra de Deus fosse realizada. Um quarto princípio para o trabalho de Deus é: quando Deus quer fazer uma obra, Ele não vai apenas suprir as necessidades, Ele vai suprir de maneira abundante, muito além daquilo que pedimos e até mesmo pensamos. Temos um exemplo dessa grande verdade no livro de Esdras. Aqueles que retornaram não tinham só o suficiente para realizar o trabalho, eles tinham muito mais do que o necessário para a reconstrução do templo. E agora o quinto princípio referente à obra de Deus presente no livro de Esdras. Quando você estiver fazendo o trabalho de Deus, fique preparado para a seguinte estratégia de Satanás. O maior inimigo do melhor é o bom. Há um trecho muito intrigante no livro de Esdras, capítulo 3, versículos de 10 a 13, que diz: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre.
E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhas, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Essa é uma ilustração muito convincente dessa verdade. O maior inimigo do melhor é alguma coisa boa. Esses jovens nunca tinham visto o primeiro templo, que representava o melhor de Deus. Quando foram feitos os alicerces para o segundo templo, esses jovens gritavam de alegria. Os alicerces do segundo templo eram a coisa mais linda que eles já tinham visto. Mas os mais velhos tinham visto o primeiro templo, o original. Eles choraram porque o segundo templo não era nada comparado ao primeiro. O que será que você vai sentir quando chegar ao céu e se apresentar diante do trono do julgamento de Jesus Cristo, hein? Quando Jesus disser para você, quer ver o que você poderia ter feito? Foi para isso que eu investi em você. Esse foi seu dom e talento. Esse é o trabalho que eu queria que você tivesse feito. Compare com o que você fez. Você entendeu bem que o maior inimigo do melhor é o bom? Essa ilustração no livro de Esdras é muito bonita. É um princípio do trabalho de Deus. Satanás vai tentar tirar a nossa atenção do nosso melhor para o trabalho de Deus, dizendo, faça alguma coisa boa. Não se desgaste fazendo o melhor plano de Deus para a sua vida. Há outros princípios para a obra de Deus no livro de Esdras. Infelizmente agora não temos mais tempo, mas vou abordá-los no nosso próximo encontro. Olha, não esqueça, hein? Tem um desafio para você. Não deixe o bom afastar você do melhor que Deus tem para a sua vida. Deus mesmo o abençoe nisso. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.